Tempo na vida do casal que todo casal de namorados, de casados, né, enfrenta. Esse é um tempo muito, mas muito difícil para muito casal, que é o tempo da crise. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos desenrolar um pouquinho, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto e aconselhar como você tem que se comportar, o período de adaptação que eu devo ter, a adaptação que eu devo ter dentro desse período chamado crise, tá bom? Desde já você se inscreva no meu canal, deixe seu gostei, compartilha com seus amigos aí, deixe seu like, tá bom? Que isso me ajuda muito e que Deus abençoe nessa vida. Eu sou o Pastor William e esse é mais um Cristão em Foco. No casamento, como enfrentar? Como enfrentar a crise no casamento? Eu estou aqui para trazer a vocês algumas respostas que serão de grande valia sobre esse assunto, crise no casamento, como enfrentar. Tem muito casal passando por crises e alguns conseguem enfrentar ali na raça, vencem a crise, às vezes não tem nenhuma estrutura emocional ou psicológica para enfrentar a crise e conseguem enfrentar. Outros, infelizmente, no período da crise, no meio da crise, a crise começa a perpetuar-se dentro do relacionamento e aí, infelizmente, nós nos deparamos com uma situação ou um cenário de divórcio, de discórdia, de brigas, de confusão e assim sucessivamente. Mas hoje eu quero ensinar para vocês, quero aconselhar você o que você deve fazer no momento da crise no seu relacionamento, da crise no seu casamento. O que você deve fazer, tá bom? Bem, a primeira coisa que você deve fazer, eu listei aqui pelo menos 3 coisas que você deve fazer para você poder, né, enfrentar, não só se adaptar à crise, mas enfrentar a crise e, de certa forma, ter um sucesso, galgar um sucesso dentro da crise e vencer a crise, tá bom? Dentro do relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para que a gente possa enfrentar a crise no nosso relacionamento, seja namoro ou casamento, a gente precisa entender que tipo de crise eu estou vivendo, ou que tipo de crise nós estamos vivendo. Como é um relacionamento a dois, são 2 pessoas que estão naquele relacionamento, elas precisam entender, primeira coisa, que tipo de crise nós estamos vivendo, porque existem vários tipos de crise. Por exemplo, existe a questão da crise emocional, quando a filha é muito apegada com os pais, aí muda de cidade e quando chega para morar com o esposo, passa por um período de crise, adaptação, porque ela nunca viveu longe dos pais. Isso, de certa forma, afeta o relacionamento. Crise de identidade, né? Tem muito casal que passa por isso. Que curso que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer da vida? No que eu devo trabalhar? Então, passa por esse período também de crise de identidade. A crise financeira, né, que é muito tratada também pelos palestrantes, a crise financeira, que de certa forma fomenta mais ainda um problema muito grande dentro dos relacionamentos. Por exemplo, hoje a gente está vivendo no Brasil um período de maior desemprego que nunca se houve no Brasil, está tendo hoje. Quase 13 bilhões de milhões de brasileiros estão desempregados. Então isso, de certa forma, afeta muitos relacionamentos, traz muita crise. A crise no Brasil traz crise para dentro de relacionamentos. Então, que tipo de crise, né? A crise ciumenta, né? Que é aquela crise que
que perpassa todos os limites, que para mim, do meu ponto de vista, uma das piores crises que há dentro do relacionamento a crise ciumenta, que é a crise do ciúme exacerbado, exagerado, que às vezes, infelizmente, causa até um feminicídio, né? Agressão física, agressão verbal e assim sucessivamente. Então nós precisamos identificar que tipo de crise estou colocando aqui no plural, nós. Então você com seu cônjuge precisa identificar, vocês dois precisam identificar que crise nós estamos passando, que crise é essa que estamos passando. Não adianta só um identificar a crise, os dois precisam identificar. E abrindo aqui aspas, quero dizer para vocês que vocês precisam identificar juntos, e aí entra a questão do diálogo, fecha aspas, que vocês precisam dialogar, conversar, e aí então pegar toda essa situação, maximizar toda a situação, e depois de maximizada você vai mitigar, vocês dois vão mitigar, vão diminuir, vamos ver o que está acontecendo, para que a gente possa passar por essa crise e vencer essa crise, tá? Depois que o casal identificou que tipo de crise vocês estão vivendo, se é uma crise financeira, por exemplo, existem muitas ferramentas hoje para se passar pela crise financeira. As pessoas que estão desempregadas estão fazendo o quê? Estão virando autônomos, né? Profissional liberal, estão trabalhando por conta própria. Então, existem muitas ferramentas, tanto na internet, né? Ferramentas mesmo, visualmente falando, muitas ferramentas que vão ajudar, né? A gente tem que ver, os dois devem ver essa situação de crise no Brasil como uma oportunidade, né? Para se unirem mais ainda, tá bom? Então, a primeira coisa, que tipo de crise estamos vivendo, que tipo de crise nós estamos vivendo. Segundo, depois que você identificou que tipo de crise você está vivendo, você precisa então enfrentar essa crise. Agora, aqui eu coloco uma observação, mas enfrentar juntos. Você identificou o problema? Identificou o tipo de crise que você está vivendo? Vamos enfrentar juntos essa crise. É o problema de muito casal. De muito casal é porque, às vezes, já na primeira etapa, já não consegue identificar o problema. Ou às vezes até consegue identificar, mas não lutam juntos, não enfrentam juntos, não unem força juntos para enfrentar o problema. E aí, em vez de ter unidade, há infelizmente uma divisão dentro de um relacionamento, porque não enfrentam juntos o problema. Se identificou o problema, precisamos enfrentar juntos o problema. Se é uma crise financeira, vamos enfrentar juntos, vamos fazer alguma coisa. Se é uma crise de identidade, uma crise emocional, vamos enfrentar juntos esse problema. A gente precisa enfrentar juntos esse problema. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos conversar, né? Vamos enfrentar juntos. Não deixar só para um cônjuge resolver. Se o lar ele é sustentado, ou seja, o homem ele é o mantenedor da casa, mas por alguma eventualidade, pelos percalços, né? Algum infortúnio que houve, né? Esse casal precisa se unir. Não, agora ele está desempregado, então agora vamos nos unir e vamos enfrentar junto esse problema. Só eu estou trabalhando, às vezes só a mulher está trabalhando, então você vai fazer o quê? Você vai ajudar o seu cônjuge. Hoje a gente, infelizmente, a questão moral, né, ela tem desaparecido um pouco, porque a ordem natural das coisas deveria ser desse jeito. A união, se unificar os dois, em vez de haver separação. E aí a gente vê hoje nos lares brasileiros essa questão, né? Além de ter o machismo, existe hoje o feminismo, né? Que são mulheres que querem, de certa forma, mais espaço dentro do âmbito trabalhista, profissional, industrial e assim sucessivamente. E isso não pode acontecer, porque isso afeta o casamento, de certa forma. Afeta o casamento, não pode desprezar nem menosprezar o cônjuge. Então, nesse momento, os dois precisam enfrentar juntos, independente de condição monetária. Se um ganha melhor do que o outro, não importa.
devem se ajudar, devem se unir para poder enfrentar o problema juntos. E aí um grande fator para se manter a crise dentro do relacionamento é porque as pessoas identificam a crise, mas infelizmente elas não enfrentam juntos a crise. Elas acabam levando uma carga sozinhos, né? Sozinhos. E aí é aquela questão que muitos casais me procuram: pastor, não dá mais porque essa mulher não me ajuda, não dá mais porque esse homem não me ajuda, eu estou cheio de dívida, eu que pago aluguel da casa, eu que pago a energia da minha casa, eu que pago a água de casa, pago as contas, cartão de crédito, não sei o que, sozinho. Então essa coisa não é para acontecer, isso não é para acontecer. E tem que enfrentar a crise juntos, tem que estar juntos para enfrentar a crise e vão vencer a crise. Terceira coisa, né, que eu listei aqui, a crise, como ela não tem um tempo determinado para acabar. Às vezes ela começa e dura muito tempo, dependendo da atitude dos dois dentro do relacionamento. Então, terceira coisa que eu botei aqui é: comemore cada passo, né? Como ela não tem um tempo certo para acabar, todas as vezes que vocês derem um passo juntos e conseguirem enfrentar a crise juntos, né, vocês devem comemorar isso, devem fomentar isso dentro do relacionamento. É muito interessante essa questão da união, porque no momento de crise deve ser o momento que mais deve se haver união, não desunião, dentro de crise do relacionamento. Então os dois precisam comemorar, ficar felizes, alegres pelo resultado, porque haverá um resultado positivo se assim buscarem juntos. Então, como a crise ela tem tempo para começar, às vezes não tem tempo para terminar. Então, quando estava desempregado, né, e começaram a trabalhar, vamos trabalhar junto, já conseguiram alguma coisa, comemorem, saem um pouco, vão se divertir um pouco, né, sair um pouquinho da rotina. Crise emocional, conseguiu vencer essa crise emocional, né? Tá há muito tempo sem ver a mãe, sem ver o pai, juntou o dinheiro ali, embora viajar, viajou, viu o pai, viu a mãe. Então comemora isso. Então isso é muito importante. Aí a crise não vai perpetuar no relacionamento, ela vai acabar um momento, ela vai perder força e ela vai acabar a crise, tá bom? Então, que tipo de crise eu tenho enfrentado? Descobriu que tipo de crise está enfrentando, agora vamos enfrentar juntos, não enfrente sozinho crise. Terceiro, comemore cada passo. Venceu um obstáculo que era intransponível, continue lutando juntos para vencer a crise, e cada passo que vai sendo vencido, cada barreira intransponível que foi, né, de certa forma ultrapassado, vocês devem comemorar, e aí a vida de vocês a dois vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Então, espero que você tenha aprendido muita coisa aqui hoje, tá bom? Eu sou o pastor William e esse foi mais um Cristão em Foco.